Salve, galerinha do outro lado da tela! Como tá no título, hoje a gente vai falar sobre estados físicos da matéria. Na verdade, um grande resumão, né? Já tem alguns vídeos no canal fazendo alguns detalhes sobre cada estado físico, sobre mudanças de estados físicos. A gente vai comentar hoje um resumão, né? Se bem que existem muito mais estados físicos do que a gente vê no ensino médio. Mas sempre a gente precisa começar por um básico. Então vamos lá? Então, gente, olha só. Se você está no ensino médio, normalmente só vê 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Cada um tem as suas características, né? Que são derivadas pelo grau de aproximamento ou afastamento, né? Que nome mais louco, né? Quão próximo ou quão distante as moléculas que compõem aquela substância estão. Aí elas vão dizer que estado físico ela tá. Olha que da hora. Na verdade, a gente tem muito mais estados físicos do que só esses 3 que a gente vê no ensino médio. Só que, como eu falei no início, a gente tem que ter um básico, né, para nortear a gente e começar a evoluir quando a gente está na faculdade e ver os outros estados físicos que existem. Show de bola? Quem quiser comentar aí, a gente faz um outro vídeo mais completo sobre os outros estados físicos da matéria, além dos 3 que a gente costuma ver no ensino médio. Show? O sólido é onde a gente tem o maior grau de aproximação das moléculas que formam a substância. Não é que eles vão estar colados, mas eles vão estar com um grau muito próximo. Por isso que, normalmente, toda substância no estado sólido é onde tem o seu maior grau de densidade, exceto algumas. Por exemplo, a água. A água, essa substância essencial à vida, né? A gente tem que beber aí vários litros por dia para ficar saudável. Tem pessoal que diz que é 2 litros, tem gente que faz um cálculo pelo peso corporal, mas, de modo geral, é importante beber bastante água. Show de bola? Então, a água, quando ela vai para o estado sólido, as moléculas acabam ficando um pouco mais afastadas do que quando ela está no estado líquido, diminuindo a sua densidade. Por isso que os cubos de gelo boiam na água. O normal é quando você tem cubo, né, no caso a substância no estado sólido, sendo banhada no seu estado líquido, no caso o normal é afundar. Só que devido ao retículo cristalino da água, retículo cristalino é um arranjo, uma formação que tem entre as moléculas da substância quando está no estado sólido, seja o critério, né? Ela acaba afastando essas moléculas em vez de aproximar, como é o padrão, como é o normal, né, de se ter, que é ter as moléculas um pouco mais juntas e não mais afastadas do que no seu estado líquido. Já foge do padrão, né? Show? Então, no estado líquido a gente tem essa situação e no gasoso é onde a gente tem o máximo grau de afastamento. É tanto que substâncias no estado gasoso, elas podem ser comprimidas, já que a molécula está tão afastada, ela pode se juntar um pouquinho e ainda ser considerada estado gasoso. E ela sempre toma forma no ambiente. Com isso, a gente tem o quê? No estado sólido, toda a substância tem forma e volume constante, afinal tem o retículo cristalino deixando ela na forma ali, né? Não deixa ela se modificar, e ela não é comprimível, que nem no estado líquido, né? No estado líquido também a gente não tem compressão das moléculas, elas estão afastadas, mas não ao ponto de conseguirem ser comprimidas e juntadas. Show? E então ela tem a forma variável, ela vai ocupar o local que ela quiser. Que ela quiser não, que ela tiver, né? Se estiver na garrafa, se estiver num copo, se estiver num pote, ela vai pegar aquela forma. Show? Só que ela não é comprimida, ao contrário do estado gasoso. No estado gasoso a gente pode modelar do jeito que quiser, é só jogar no local que a gente quiser. Aí ela vai ter o volume do local e vai ter a forma do local que a gente colocar, do recipiente, o ambiente que a gente pôr. Show? E a gente tem essa transição entre um estado e o outro. Isso é influenciado pela temperatura e pela pressão. Por exemplo, a 1 atm, a água ebule a 100 graus Celsius. Se a gente diminui a pressão, por exemplo, for para um pico de uma montanha muito alta, essa temperatura vai ser um pouco menor, porque a pressão que é exercida sobre as moléculas de água é menor, com isso ela acaba se afastando com mais facilidade. E em casa a gente faz exatamente o contrário.
para cozinhar feijão. Ou cozinhar uma carne mais dura, né? Para deixar ela mais macia. A gente aumenta a pressão na panela de pressão. Olha que interessante. Aí na panela de pressão, a gente tem essa situação que acaba aumentando a pressão e acaba tendo que aumentar a temperatura, porque as moléculas precisam de mais energia para se afastar. Olha que interessante. Ó, se você quer uma dica aí para economizar gás, acompanha aí que daqui a pouquinho eu vou falar. Vai ser interessante, vai te ajudar a poupar gás. Então, de modo geral, a gente tem essa transição do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. O inverso a gente chama de solidificação. É um nome diferente, mas uns nomes entregam o ouro, né? Quando vai do líquido para o gasoso, a gente chama de ebulição. Você já ouviu falar de evaporação, vaporização? Aguenta mais um cadinho que eu já vou explicar o que é isso daí, que não é a mesma coisa que ebulição, tecnicamente. Muita gente acolchambra ali, chega junto ali, mas é diferente, beleza? E o retorno é liquefação. Tem gente que chama de condensação, mas não é condensação. Condensação é um pouquinho diferente, que é o quê? Na verdade, como eu falei no início do vídeo, já repeti algumas vezes, o que a gente vê no ensino médio é caixotinhos fechados que muitas vezes acabam acumulando um pouco de erro. Por quê? Substâncias no estado líquido muitas vezes não vão para o estado gasoso, mas parece. Quem é mais das antigas aí lembra da propaganda, né, do Nenorex? Parece, mas não é? Sempre fala sala de aula, cada dia mais tem ninguém lembra disso. Mas beleza, vamos lá. Ela tá no estado líquido, só que parece que está no estado gasoso. As nuvens que estão no céu, elas estão no estado líquido, só que numa condição especial chamada vapor. Tão especial que a gente coloca um nome especial para quando muda da aparência, que é a evaporação, vaporização, ou, no caso, o retorno, a condensação, que é essa chuva linda. Tá precisando cair mais um bocadinho, né? Esses dias aí. Ih, tá precisando cair mais. Se estiver chovendo no dia que vocês estão vendo esse vídeo, agradeça, cara, porque o calor tá bravo. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Tô melado de soca. Mas vamos continuando. Então, a gente tem essa situação do vapor, que não é uma substância no estado gasoso. Tem um vídeo que eu já fiz falando sobre ponto crítico que detalha um pouco mais essa situação. Show? Que gás de verdade, independente da pressão, ele não retorna para o estado líquido. Isso é explicado pelo gráfico do ponto crítico. Tem um vídeo específico. Eu vou colocar a playlist de todos os vídeos que tem sobre questão de estados físicos da matéria, transformação de estado físico, aí na descrição. Então, acabando esse vídeo, você dá uma olhadinha lá, se ficou dúvida em relação a alguma outra coisa. Pode comentar se você não achar alguma coisa também. Beleza? Então, retornando, a gente tem essa situação das transições. Sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, ebulição. Retornando, liquefação. Seguindo para o outro lado, a gente tem a solidificação, o líquido virando sólido. Olha que interessante. Com isso, a gente tem a análise de alguns gráficos. Olha que maneiro. Olha só. A gente normalmente baliza o gráfico olhando a temperatura no eixo Y e no eixo X a gente tem a questão do tempo passando, como esse gráfico que está aí na tela. Vocês podem ver que à medida que o tempo passa, a temperatura vai subindo até que chega uma dada temperatura, que a temperatura se mantém constante durante algum tempo. Olha que legal. Por que ela se mantém constante durante algum tempo? Porque a gente está tendo transformação de matéria de um estado físico para outro. E toda a energia do sistema é focado para a gente ter transformação. Enquanto tiver mistura de substância, o que vai acontecer? A gente não vai ter mudança de temperatura. Tu pode jogar a energia que for, que isso não vai acontecer. Isso acontece duas vezes, né? Quando a gente tem transformação do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. São dois patamares, se vocês olharem o gráfico que está aí. A gente chama de ponto de ebulição e ponto de fusão, no caso, né? Do sólido para o líquido, ponto de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente chama de ponto de ebulição. Em alguma literatura, vocês podem achar lá ponto de liquefação, ponto de solidificação, que na verdade é o mesmo valor, a mesma temperatura. Normalmente se padroniza para ponto de ebulição e de ebulição. Ebulição e ponto de fusão. Normalmente se padroniza para esses dois, porque é a mesma temperatura, que vai e que volta. No caso, a água, 0 graus Celsius.
para sólido líquido, de líquido para gasoso, 100 graus Celsius a 1 atm. Lembra? Temperatura influencia. Show de bola. Lembra que eu falei do gás? Para vocês economizarem? Então, normalmente a gente liga um fogo alto para poder a panela começar a ferver, a temperatura subir rápido e a gente ter logo o feijão pronto. Só que... a carne mais molhadinha, né? Mais molenguinha. Só que, se a panela começa a apitar, quer dizer que a gente começou a ter a formação de gás, a água começou a ebulir, chegou nessa temperatura máxima. O que você faz com o fogo? Abaixa, coloca no zero. Acabei de falar que, independente de quanta energia você joga no sistema, a temperatura não vai alterar. Enquanto tiver mistura de estados físicos, a temperatura se mantém constante. Não adianta você subir o gás, aumentar o gás, colocar mais fogo, jogar um bico de Bilsen ali no negócio e o troço... Não, ele vai continuar com a mesma temperatura, até todo o líquido virar gás. Ou o contrário, né? Voltar. Não adianta. Se bem que você está tacando fogo no trem, o trem não vai voltar líquido, não. Tende a continuar indo embora. Com isso, você acaba poupando gás. Olha que interessante. Por quê? Porque a temperatura não vai ser alterada. Perfeito? Show de bola. Isso também explica a situação que eu falei do vapor, né? Justifica um pouco mais. Eu falei 100 graus Celsius ou uma temperatura maior, dependendo da pressão, ou menor, dependendo da pressão, né? Por isso que o vapor que sai da tua roupa que está no varal não está a 100 graus Celsius. Senão tua roupa queimava. Isso justifica um pouco mais, né? Concentua um pouco mais a questão do vapor, né? Porque a água, né, que evapora do varal, no caso, ela está indo para o vapor, não para o líquido. Show? Então, no mais, comenta embaixo qualquer dúvida que você tenha e também vê os vídeos que estão na playlist que eu vou colocar aí na descrição. Também deve ter em algum card aí da tela final, se bobear. E no mais, a gente se vê num próximo vídeo.